Era uma vez um imperador que possuía em suas mãos todo o poder e a riqueza do mundo. Mas no fundo de sua alma, sempre habitava uma tristeza profunda e constante. Ele não se sentia feliz e vivia angustiado, tentando preencher aquele vazio. Pensando que a felicidade fosse algo material, um objeto que pudesse vestir para aquecer sua alma, ele ordenou que seus soldados percorressem todo o reino para encontrar a camisa do homem mais feliz do mundo e trazê-la até ele. Ele acreditava piamente que bastaria vestir essa camisa e a alegria fluiria instantaneamente por suas veias. Os soldados viajaram por toda parte. Bateram à porta de casas luxuosas e consultaram mercadores bem-sucedidos, mas todos carregavam no peito uma amargura particular. Quem tinha dinheiro vivia com medo constante de ladrões. Quem tinha poder temia conspirações. Quem estava imerso em paixões sofria com o tormento do ciúme. O desespero já tomava conta de todos até que, um dia, em um canto humilde de uma rua qualquer, eles ouviram um canto livre de preocupações. Era um mendigo, deitado com as mãos sob a cabeça, observando as nuvens com um sorriso radiante, olhos puros e uma paz fora do comum. Os soldados correram felizes até ele, exigindo que entregasse a camisa que vestia para o imperador e prometendo recompensas generosas. Ironicamente, o mendigo apenas soltou uma gargalhada sincera. Ele era tão feliz que não possuía sequer uma camisa nas costas para oferecer. Essa história parece apenas uma lenda perdida na poeira do tempo, mas reflete perfeitamente a imagem de tantas pessoas que correm freneticamente na sociedade atual. Continuamos buscando incansavelmente camisas para remendar nossa alma, buscando validação no olhar alheio, para então perceber que nenhum bem material ou fama é capaz de preencher a insegurança interior. Talvez muitos já tenham ouvido uma verdade simples, porém profunda. Viver muito não é o mesmo que viver profundamente. Uma vida humana passa tão rápido quanto um piscar de olhos do universo. Cada um de nós só pode caminhar por esta estrada uma única vez. Mas se soubermos viver com propósito, compreendendo cada momento, creio que essa única jornada já será o suficiente para uma vida inteira. O mundo ao redor é sempre barulhento e repleto de problemas, o que faz com que a mente humana caia facilmente em um estado de confusão e cegueira. A relação entre causa e efeito é sempre uma corrente sólida e justa. Quanto mais ansiamos por nos exibir, mais nos envolvemos em problemas sem fim. Se quisermos viver sem que as amolações prendam nossos pés, o melhor é aprender a ouvir mais do que falar. Quanto mais falamos, mais nossa energia se esgota. Os fragmentos de palavras apressadas podem facilmente se tornar lâminas invisíveis que cortam os outros e se cravam em nossa própria alma. Ouvir não é apenas para entender o mundo ao redor, mas, profundamente, para escutar os sons cansados que ecoam dentro de nós mesmos, para saber como nos acalmar e escolher o silêncio no momento certo. Vivendo neste mundo, todos precisam de uma âncora para não serem levados pela correnteza. Para viver com princípios e ética, não é necessário se prender a regras externas severas, mas sim aprender a se policiar todos os dias. Devemos observar nossas próprias falhas e lapidar as pequenas imperfeições do caráter, em vez de deixar que a vida nos ensine por meio de lições amargas. A vida é uma professora muito rigorosa. Suas lições básicas costumam vir com um preço alto, às vezes pago com sangue e lágrimas. Cultivar-se por dentro, mantendo a mente clara e iluminada, é a forma mais segura de se proteger contra as tempestades da impermanência.
Quando nossos olhos focam apenas no brilho alheio, é muito fácil tropeçarmos no abismo da inveja. Ao ver vizinhos com casas luxuosas ou carreiras de sucesso, a semente do ciúme começa a corroer o coração. Mas a inveja é um veneno que nós mesmos injetamos em nosso próprio peito. Para viver com alegria e leveza, não há outro caminho senão limpar essas comparações mesquinhas. Ao perceber que cada pessoa tem sua própria jornada a cumprir, sua própria dor escondida atrás de um sorriso forçado, veremos que não vale a pena guardar rancor ou inveja. Esquecer as mágoas e parar de se comparar com os outros fará com que, naturalmente, o solo da alma receba as chuvas refrescantes da paz e da serenidade. Tudo no mundo já está organizado conforme o fluxo das conexões kármicas. Forçar e acumular apenas gera mais sofrimento. Voltando à filosofia da atenção plena, a raiz de todo despertar é estar plenamente presente. A vida humana costuma ficar presa entre duas dimensões ilusórias, que são o arrependimento pelo passado e a ansiedade pelo futuro. Observar uma folha seca caindo na rua, olhar uma nuvem passando ou simplesmente sentir a respiração entrando e saindo pelas narinas. Isso é o que realmente constitui a vida acontecendo agora. Para não desperdiçar o tempo, é preciso enxergar com clareza cada ação deste exato momento. Precisamos entender para onde nossos passos nos levam e que benefícios trazem para nós e para as pessoas ao nosso redor. Não haverá ações sem sentido se a mente não estiver ausente enquanto as mãos trabalham. O tempo passa como o vulto de um cavalo correndo diante de uma janela e ele nunca mais volta. Para não termos que suspirar de arrependimento no futuro, devemos treinar a maturidade antes de cada decisão, por menor que seja. Ser cuidadoso com os pensamentos, com as palavras ditas ao vento e com as ações concretas é fundamental. Viver intensamente o hoje, entregando toda a nossa bondade ao momento presente, é a maneira mais prática de construir um futuro brilhante. A semente plantada hoje, com cuidado e nutrida com energia positiva, certamente florescerá em flores perfumadas nos dias que virão. O fruto doce do futuro é sempre semeado no presente. A quietude interior traz uma força imensa e inabalável. Olhando para trás, para os tempos antigos, quando tudo ainda tinha uma beleza primordial, existiu um venerável chamado Mahakasyapa. Nascido em uma família nobre e riquíssima, dono de uma fortuna capaz de comprar todos os luxos do mundo, ele abandonou tudo com a facilidade de quem retira uma roupa apertada e incômoda. Ele escolheu um estilo de vida de renúncia, tão simples que beirava o extremo, vestindo apenas trapos costurados a partir de retalhos recolhidos em cemitérios ou lixões, carregando apenas uma tigela de madeira rústica nas mãos. Seu coração sereno era tão vasto que, quando seu grande mestre lhe ofereceu metade de seu assento nobre e o aconselhou a descansar devido à idade avançada, ele recusou com um sorriso. Ele manteve-se firme na prática de ter poucos desejos e saber estar satisfeito, recolhendo-se na quietude do não-eu no meio da floresta profunda. Ao olhar para a vida desse grande sábio, compreendemos profundamente o que é o equilíbrio interior. Ele não buscava aplausos ou reconhecimento, não se apegava a confortos materiais, mas sua alma era livre e infinita. Para ser feliz, a única chave é aprender a viver com o que é suficiente. A verdadeira felicidade não está enquanto nossas mãos conseguem agarrar, mas enquanto nossos ombros conseguem desapegar dos fardos e preocupações. Quando sabemos o que é suficiente, uma refeição simples de vegetais torna-se um banquete.
e um casebre simples torna-se tão quente e seguro quanto um palácio de jade. Sem o desejo de perseguir ilusões distantes, o interior torna-se calmo como a superfície de um lago no outono. Muitas vezes, ao alcançar pequenas conquistas, o ser humano tende a se tornar arrogante, querendo olhar os outros de cima para baixo. Para viver sem ser alvo de ódio ou ressentimento, a primeira coisa a gravar no coração é nunca se gabe. A fragrância natural atrai as abelhas por si só. O lótus, ao exalar seu perfume, não precisa gritar ou ostentar suas cores. Quanto mais humildes formos, mais as raízes do nosso caráter se aprofundarão no solo, mantendo-nos firmes diante das tempestades da vida. Para ser amado pelos amigos, trate os outros com a mesma sinceridade com que deseja ser tratado. A relação entre as pessoas é como o eco em um cânon. Se chamarmos com amor, o paredão de pedra devolverá ecos quentes e plenos. Para colher conquistas duradouras e viver uma vida vasta, não podemos passar o tempo todo olhando para baixo, contando os cascalhos insignificantes sob nossos pés. Nossa visão deve ir além dos cálculos egoístas e se voltar para horizontes mais amplos. Quando nossa alma é grande o suficiente para acolher os defeitos alheios e perdoar as injustiças do mundo sem guardar rancor, é aí que tocamos o limiar da grandeza. Junto a essa visão ampla, para ter sucesso, é obrigatório ter uma postura firme e decidida. Em meio a tantas informações confusas e boatos, se não tivermos raízes profundas na ética e na moral, seremos facilmente derrubados pelo vendaval. Ser firme não significa ser obstinado ou teimoso, mas ter uma fé inabalável no caminho do bem que escolhemos, decidindo não deixar que tentações fúteis abalem nossa vontade inicial. Cada manhã, ao acordar e receber a luz do sol que entra pela janela, lembre-se silenciosamente de que hoje é uma folha de papel em branco. O poder de desenhar nela os traços da raiva e da inveja barulhenta, ou de colori-la com tons de paz e quietude, está inteiramente em suas mãos. Diante de um conflito, em vez de levantar a voz para obter uma vitória ilusória, sorria e escolha dar um passo atrás no silêncio. Esse recuo paciente não é covardia ou fraqueza. É como retirar a lenha da fogueira, criando um espaço puro e valioso para que a raiva esfrie e para que a semente da compaixão floresça. Essa é a manifestação mais brilhante da consciência em cada pequena ação. Quando a semente plantada é a tolerância e a generosidade, o fruto colhido será, certamente, uma atmosfera de harmonia plena. Observe o ciclo da natureza ao seu redor, desde a árvore que brota e depois deixa cair silenciosamente suas folhas secas quando o inverno chega, até os rios que serpenteiam incansavelmente entre as rochas para alcançar o oceano. Tudo segue uma lei universal, silenciosa, mas extremamente poderosa e solene. O ser humano, afinal, é apenas um minúsculo grão de areia nessa imensa pintura do universo. Por que, então, viver brigando e pisando uns nos outros por coisas efêmeras e ilusórias? Quanto mais passamos por tempestades e experimentamos os altos e baixos da honra e da vergonha, mais percebe-se uma verdade profunda. O maior patrimônio da vida não são os números sem alma em uma conta bancária, nem a fama estrondosa. O patrimônio supremo é, ao final de cada noite, deitar-se em uma cama confortável, fechar os olhos e mergulhar imediatamente em um sono profundo, sem pesadelos, sem remorsos ou ansiedades, respirando no ritmo compassado de uma alma completamente limpa. Certamente, no meio desta encruzilhada imensa, a forma como queremos viver é um direito de escolha absoluta. Há quem escolha viver com pressa,
acumulando freneticamente tudo o que brilha pelo caminho, apenas para terminar a jornada sozinho no meio de uma montanha de riquezas frias e uma alma ressequida. E há quem escolha caminhar devagar, colhendo pequenas alegrias anônimas e plantando sementes de bondade em cada estrada por onde passa. A diferença entre essas vidas não reside na duração do tempo de existência, nem se mede por marcos gloriosos externos. A essência está no perfume que essa vida deixa para o mundo, ou se ela apenas passou de forma insossa e desapareceu no esquecimento. Viver profundamente, viver plenamente o presente, viver com tolerância e bondade, sabendo que é suficiente. Não é necessário cansar-se procurando por qualquer camisa da felicidade no mundo barulhento lá fora, pois os fios de seda mais macios para tecer essa vestimenta sagrada sempre estiveram dentro da mente silenciosa de cada ser humano.